dar continuidade à função polinomial do segundo grau. Nesse vídeo, nós vamos ver uma aplicação. Então, eu tirei um exemplo extraído do livro Matemática Aplicada à Economia e Administração, que diz o seguinte: um fabricante de relógios pode produzir um determinado relógio a um custo de R$15 por unidade. Está estimado que se o preço de venda do relógio for de X cada, então o número de relógios vendidos por semana será de 125 menos X. Expresse o lucro semanal do fabricante como uma função de X. Então, o que a gente vai ter que calcular? O lucro. O que é o lucro? O lucro de uma empresa é a sua receita, ou seja, o quanto que ele recebe, menos o seu custo, né? Ou a sua despesa. Então, o que eu vou precisar calcular aqui? A receita e o custo e depois fazer uma diferença entre eles. Vamos primeiro calcular a receita. A receita é o quanto que eu recebo. Então, ele diz que se o preço de venda for X, ele vai vender 125 menos X. Quer dizer assim, ó, se eu vender 1, é 1 vezes X. Se eu vender 2, é 2 vezes X, né? Então, o que vai acontecer? O 125 menos X já é o número de relógios que eu estou vendendo. E eu vou multiplicar isso pelo X, que é o preço. Então, vai ficar 125 menos X multiplicado pelo X. Agora, eu posso fazer a propriedade distributiva aqui e multiplicar. Então, a minha receita será 125x menos x ao quadrado. Ótimo. Agora, eu preciso do custo. O meu custo é o quê? É o quanto que eu gasto para produzir vezes a quantidade de peças produzidas. Então, no caso, o meu custo vai ser o que eu gasto, que é R$15, vezes a quantidade de peças, que é 125 menos x. Aplico a propriedade distributiva aqui também, o meu custo será de 1.875 menos 15x. Perfeito, agora eu posso calcular o lucro. O lucro vai ser o quê? A receita, que é 125x menos x ao quadrado, menos o custo, que é 1.875 menos 15x. Não esqueçam dos parênteses aqui para não dar problema, tá? Então, o meu lucro vai ser o quê? 125x menos x ao quadrado, menos 1.875 e menos, aqui com menos, vai ser mais 15x. Agora, eu posso somar os que são iguais, né? Então, o L de x vai ser menos x ao quadrado. O 125x eu posso somar com 15x, que vai me resultar em 140x menos 1.875. Então, esta é a minha função lucro, ok? Então, vamos continuar. Qual é o lucro do fabricante se o preço de venda de cada relógio for R$45? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o preço, né, que é o X aqui, por 45. Então, L de 45 será menos 45 ao quadrado, mais 140 vezes 45, menos 1.875. Porque lembrando, né, que o X era o preço, né? Então, por isso que aqui eu vou substituir o X pelo preço. Então, meu lucro, se eu vender 45, vai ser o quê? Menos o 45 ao quadrado. Lembrando que é o 45 que está ao quadrado e não o menos 45, porque o menos é da função. Então, 45 ao quadrado é 2025, então aqui eu vou ter menos 2025, mais 140 vezes 45, 6.300, menos 1.875. Então, no final, meu lucro para 45 será R$ 2.400. Qual é o preço de venda do relógio? Bom, então, agora, qual é o preço de venda do relógio se o fabricante obteve um lucro de R$ 2.325? Ou seja, esse aqui é o meu L de X, é o meu lucro. Então, eu vou substituir aqui pelo lucro, ó. 2.325 igual a menos x ao quadrado mais 140x menos 1.875. Como é que eu resolvo isso aqui? Se eu estiver com isso aqui nessa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, eu consigo utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos calcular pela fórmula de Bhaskara. Eu vou colocar tudo para o primeiro membro aqui, tá? Então, vai ficar o menos x ao quadrado vai ficar mais x ao quadrado, mais 140x menos 140x, mais 2.325 e o menos aqui vai ficar mais 1.875 igual a zero.
Então, agora eu vou juntar o que dá para juntar, né? Os semelhantes. Então, x² menos 140x, 2.325 mais 1.875 vai me resultar em 4.200 igual a zero. Perfeito. Então, eu tenho agora nessa característica aqui. Quem é o A, quem é o B e quem é o C para eu colocar na fórmula de Bhaskara. O A é quem está junto com x², é o 1. O B é quem está junto com x, menos 140. E o C é o independente, que é o 4.200. Então, é só colocar na fórmula agora. Primeiro, eu vou calcular o delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar menos 140² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4.200. 140² é 19.600. Aqui, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 4.200, menos 16.800. Então, meu delta vai ser 2.800. Substituindo agora no x igual menos b, mais menos raiz de delta sobre 2a, x vai ser menos 140, mais menos raiz de 2.800 sobre 2 vezes 1. Então, o meu x será 140 mais ou menos raiz de 2.800. A gente vai fazer na calculadora e aí nós vamos chegar no seguinte valor. 52,91, que eu vou arredondar para 53, tá? Como a gente está trabalhando com dados assim que são mais verdadeiros, né? Então, a gente pode acontecer de não ter valores exatos, mas não tem problema, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, vamos lá. Aí, dividido por 2. Então, aqui, ó, eu vou fazer o x', que é 140 mais 53 dividido por 2. Isso aqui vai me resultar em 96,5. E o x duas linhas, 140 menos 53 dividido por 2, que vai me resultar em 43,5. Aí vocês vão me dizer, se ele vender por 43,50 ou por 96,50, ele vai ter o mesmo lucro? Sim. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma função do segundo grau. E aí lembra que a gente já viu que a função do segundo grau é uma parábola. Aqui ela tem concavidade para baixo. Então, ó, ela sempre vai ter dois pontos que vão corresponder ao mesmo valor para y. Então, por isso que tem dois pontos. Então, para que vale mais a pena para ele? Independente, né? Porque o lucro que ele vai ter é 2.325, sendo 43,50 ou sendo 96,50. Aí ele escolhe o que ele quer fazer, se ele quer vender mais barato, se ele quer vender mais caro, enfim, mas o lucro será o mesmo. Então, eu espero que tenha ficado claro isso e até o nosso próximo vídeo.